Talvez que eles fazem assim. Isso que eu tô Vamos falando. fingir que a gente é Virgínia e Camila lá no podcast delas. Olá, pessoal! Hoje é o nosso primeiro podcast. E a gente vai fazer entrevista com a família Seven, a Tamara. Então vamos lá. Tamara, hoje eu quero que você fale pra gente, pros seus seguidores, como que você cresceu, qual foi a sua ideia, como que surgiu a ideia de Portugal. Fala pra gente. Então, boa tarde, família, tudo bem com vocês? Gente, eu tô um pouquinho nervosa, vocês vão relembrando Normal, aí. eu também estou no nosso primeiro podcast. Mas eu quero explicar assim, um pouquinho de tudo, de uma forma leve, de uma forma tranquila, sem passar pro pessoal que está se planejando, Isso. né, toda a segurança, explicar como que foi essa jornada. Vamos lá que a gente está curioso. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. Aí é tanta coisa, né, que a gente vive até chegar aqui, que eu acho que fica até difícil a gente resumir, mas eu vou tentar ser breve porque eu falo pra caramba. Mas então, eu morava em Minas Gerais, Betim, especificadamente, e não é novidade pra ninguém, eu nunca gostei de morar na minha cidade, ali na minha região, no meu bairro, nunca gostei. Eu amo a minha família, não é sobre isso, mas sobre o local. O local, eu não gostava de morar naquela região, principalmente na minha rua. Eu não conseguia me desenvolver profissionalmente, porque eu sou fotógrafa há mais de 12 anos, então eu não conseguia me desenvolver, fazia de tudo, já fiz de tudo assim para poder tentar ter crescer na vida, crescer e me orgulhar de mim mesmo. Sim. E ali eu não conseguia. E eu sempre falava com meu marido, desde quando eu conheci ele. A ideia de vir para Portugal foi tua? Foi minha. Na verdade, acho que foi meio que um misto ali. Isso, foi um misto ali. E eu sei, na verdade, olha pra você ver como que é engraçado, que eu falo que Deus, na minha vida, na vida da minha família, ele faz as coisas, eu não sei nem explicar. Tipo assim, ele é muito criterioso. Vou explicar, tentar resumir. A gente tava lá num belo dia e eu tava cansada, que eu sempre falei pro meu marido que eu queria ir embora dali e tudo, e meu marido era muito apegado à família dele. E eu sou muito autônoma, eu sempre fui, eu nunca tive... Ama a sua família, mas tem a sua liberdade. Tem a minha liberdade, tipo, eu nunca fui presa, entendeu? Sim. E isso é pra tudo, a não ser meus pais, né? Eles vieram, família séria. Então, eu sempre quis sair daquela região. No entanto, demorou 12 anos, praticamente 11 anos mais ou menos, para o meu marido criar coragem de sair da nossa casa. Porque a gente tinha uma casa própria, a gente tinha uma vida... Sair daquele bairro que vocês moravam. A gente tinha uma vida estável, mas não era uma vida controlada, sabe? Não era. É aquele que ganha e gasta mais do que ganha. Gasta mais do que ganha, mas não fica devendo. A gente sempre dava o nosso jeito. Tinha que ficar se matando. Se matando, justamente. Não tinha um carro do ano bom, era literalmente uma coisa simples de viver. Trabalhava pra viver. Como a maioria, né? De todo brasileiro, isso, né? Pois é. E depois disso, surgiu a ideia da gente ir pra Caldas Novas, porque meus pais têm apartamento de férias lá desde quando eu era criança, e a gente vai pra lá mais de 5 vezes no ano, e eu amo aquela cidade é a minha segunda casa. E aí ele falou assim, um dia ele chegou muito arrasado, ele já fazia tudo na empresa onde ele trabalhava, ele era como se fosse o chefe, mas não ganhava como chefe e não tinha o reconhecimento. Surgiu a vaga de chefe. E o chefe dele falou, tipo assim, deu todo o indício que ele seria promovido. E um belo dia ele chega lá em casa arrasado, que deu a vaga para um novato que não tinha nem um mês. Nossa. Então foi fechada, né? A gente estava cansado do Brasil ser assim, de tudo ser assim. A política e tudo. Tudo ali era o QI, né? O que indica. Foi aonde a gente foi para Caldas Novas. Ele falou, vamos embora. Eu falei, você vai ter coragem? Eu lembro que eu chorei tanto. De felicidade? De felicidade. Eu não estava acreditando que o meu sonho ia realizar, né? Que eu ia sair daquele lugar. E a gente foi. A gente tinha 5 mil reais. Porque eu não vendi nada. A gente não vendeu nada minha casa ficou fechada. Eu não contei, não aluguei. Não contei pra ninguém. Ninguém sabia, nem meus pais, nem os pais, a mãe dele, ninguém sabia. E a gente decidiu ir embora, só eu e ele sabiam. E a gente levou o nosso fogão cooktop, porque cabia no carro. Levamos uma mochila pra cada. Mandei meus filhos escolher 5 brinquedos preferidos. Mas tu deixou a casa fechada. Deixei a casa fechada. Mandei eles escolher 5 brinquedos preferidos. E levei minha televisão, peguei uma TV assim e pus dentro do carro. Fomos embora. Falei com a minha mãe que eu ia viajar, foi no dia do meu aniversário de casamento, acho que de 9 anos, não lembro. Nossa. Foi no dia, da madrugada. Aí ela ficou assim, bem chateada, porque a gente não falou pra ela, que a gente sempre faz tudo junto. A minha mãe e meu pai, a gente sempre fazem as coisas juntos. E a gente foi. Chegou lá, foi perrengue atrás de perrengue, mas isso me fez crescer muito. Aprender a lidar com as situações difíceis. Sim, ainda mais assim, olha pra você ver como eu falo que Deus cuidou disso primeiro. Ele me fez imigrar pra uma outra cidade, a 900 quilômetros, começar do nada, sem emprego, eu não tinha nada, não tinha casa, não tinha emprego, eu não sabia nem onde era. 5 mil reais. E 5 mil reais? O que é 5 mil reais? Nada. Ele nem tem, porque dos 5 mil a gente abasteceu o carro, são 900 quilômetros, mais as portagens. Então, não era 5 mil. Pois fomos. Aí eu falei, eu não me importo. A gente tinha, querendo ou não, o apartamento dos meus pais para ficar uns dias, mas eu fiquei lá 3 dias. Porque comigo é assim, resolvi, tá feito.
E fomos. Chegamos lá com 3 dias, eu já... Ah, não, É ansiosa. eu sou ansiosa. Pra mim as coisas não tem que demorar. Se eu vejo que eu posso fazer, que eu não tenho a necessidade de esperar, eu faço. As coisas pra mim tem que ser... Às vezes não pode que eu até não ter faço, mais perrengue, mas faz dar mas eu certo. faço. E assim, eu sou muito perfeccionista. Eu não faço as coisas de qualquer jeito. Eu tenho esse... Eu não sei se é uma qualidade, se é um defeito, mas pra mim, eu faço certinho, mas eu não tenho paciência, não. E a gente foi, com 3 dias eu achei... E na estrada, eu já sabia a casa que eu queria, liguei pro dono, aluguei, dei R$1.000, o aluguel era R$1.000. Louca, né? R$1.000 o aluguel. Nunca morei de aluguel na vida, então, tipo, não tinha noção de que era muito caro. E paguei R$1.000, R$1.000 de calção, sobrou 3. Comida, R$1.000 de compra, R$1.000 de compra. Era mobiliada? Nada. Não, porque no Brasil nada vem mobiliado, Nada. né? Aí, minha filha, eu sei que a gente chorou tanto. Foi dias assim, de sacrifício. Mas Deus abençoou que tinha uma mulher vendendo a casa dela inteira por R$1.500. Geladeira, aquele sofá que puxa assim, tudo. E eu cheguei, olha pra você ver, quando eu cheguei, o Marcos levou o videogame dele. E eu tinha uma cachorrinha que ela encostou lá, levamos a cachorra também. Ela encostou na TV, a TV caiu, rachou. Então a única coisa que a gente tinha, quebrou. Então a gente dormiu 3 dias no chão, só com um edredom e os travesseiros que a gente levou no carro. E nesse momento tu não se arrependeu de Não. nada, de ter feito isso? Foi a melhor época da da tua minha casa vida. fechada Não. lá com todo o conforto? Não. E você tá passando por isso? Não. Eu só agradeci a Deus. A gente tava tão feliz. Tava A gente sofrendo, tava mas feliz. A gente tava tão feliz. Sabe aquela... Eu não vou falar, porque muita gente fala assim, aquela família, mas não é família. Aquela região tóxica, aquela cidade, aquilo me agoniava. Então eu precisava sair dali, senão eu ia ficar louca. Eu internamente comigo Eu mesmo. não gostava da região, nunca do gostei. ambiente Não, nunca que gostei. vocês moravam. Dentro da minha casa eu amava. Eu amava a minha casa. Eu amava o meu quintal. A gente tinha piscina, a gente tinha um ofurô lindo, que de água quente, maravilhoso. Eu amava chamar os outros pra minha casa. Então, assim, dentro da minha casa, Era bom. era bom. Dali pra fora eu já não gostava, sabe? Não gostava da cidade. Da cidade, era uma cidade complicada, enfim. Nada de perigo, não é só disso, né, que eu tô falando. Eu falo das pessoas em si. E pronto. A casa tava no lugar errado. Tava, isso, falou tudo. Minha casa estava no lugar errado. Ainda tá, tadinho. Tá lá, deixa ela. Pois é, E hoje aí em dia fomos você deixou ela fechada? Agora que você tá aqui em outro país, ou ela Não. tá alugada? Depois, aí a gente foi pra Caldas Novas, moramos lá, eu criei coragem e abri uma loja física de fotografia dentro de um hotel. Foi onde eu consegui me enxergar profissionalmente, trabalhar com o público diretamente, porque eu trabalhava como fotógrafo, também era com o público, mas era diferente. Lá em Caldas Novas a gente tira foto e tenta vender. Então é aquela história, você tem que saber vender, você tem que saber vender seu peixe, senão você não ganhava. Tinha dia, final de semana, por dia que eu tirava R$500, tinha dia que eu não tirei nem R$10. Entendeu? Então a gente tinha que trabalhar muito. Abri minha loja, consegui ganhar muito dinheiro, foi onde eu comecei a sonhar, me ergui, comecei a sonhar. Naquela época eu falei, meu Deus, um final de semana, sexta, sábado, domingo, eu tirar R$3.000, isso pra mim era muito, sabe? Eu só sabia agradecer a Deus. E aí começou a surgir, em meio às dificuldades, porque lá no início, não foi assim logo de início, tô falando isso mais no final, porque eu morei lá 1 ano e 6 meses. No início foi muito puxado, meu marido trabalhava de Uber, era muito difícil. E a gente ou almoçava ou jantava. A gente chegou num nível, e eu não queria pedir dinheiro emprestado pra ninguém, pros meus pais. E como a gente chegou sem trabalho... Como que foi quando você contou pra sua mãe que você ia ficar lá? Ai, meu Deus. Foi muito difícil. Foi muito difícil, porque a gente só valoriza quando a gente perde, quando a gente sai, né? Então, a minha mãe ela é muito nova, você já conheceu ela é muito nova. Então, a gente é como se fosse irmã, sabe? A gente... Como eu e minha mãe também. A gente tem essa proximidade de como se fosse irmã. A minha mente sempre foi mais pra cima, né? Igual a minha menina, a mente mais do que a idade. E a minha mãe também. Então, ela se sentiu muito sozinha. Meu pai se sentiu traído. A minha tia, sabe? Nossa, eles choraram muito. Meu pai entrou em depressão. Aquela depressão, assim, que é por dentro. E Sim, começa interna e começa a dar pneumonia junto. Sabe? Ele começava a tossir, achava que era só uma sinusite. Só que nesse tempo de 3 meses, eles foram pra minha casa 3 vezes. Aí, por fim, minha mãe ficou muito chateada com as situações lá da nossa cidade, tudo. Ela falou, vou embora também, vou largar. Não conseguiu. Não conseguiu, 5 meses não conseguiu. Pegou um caminhão de 10 metros. E levou tudo. Tudo. Minha mãe tinha acabado de reformar. Não. Vendi. Aí, com o tempo, minha casa ficou fechada. Aí eu falei, mãe, vou vendendo as coisas que tá indo pra gente comprando aqui melhores e tudo. E fui vendendo as coisas aos poucos. Quando a minha mãe tinha essa coisa de aluguel, então ela não gostava, sabe? Porque a minha casa é em cima, então ela não queria barulho nem nada. A minha casa ficou muito tempo fechada. Aí, depois disso, ela foi pra lá. Aí, minha mãe tinha acabado de reformar a casa dela, gastado muito dinheiro. Mas mesmo assim, ela foi. Por causa dos filhos. Da filha. Nem de mim, dos netos. Aí ela foi, ela e meu pai. E foi muito bom. Ela achou a casa dela, eu morava num bairro do lado. Ela achou a casa pra ela.
E quando ela chegou lá, ela falou, eu tô tão cansada daqui, que a gente trabalha em uma efetiva em 2 carros. É aposentada em um e abandonou o outro. Pegou aquela licença, né? Até ela ver que ela realmente... Professora. Até ela realmente ver o que ela queria. E ela tava muito chateada, né? E ela falou assim, eu queria, sei lá, dar um jeito, assim, de mandar o Charles, meu irmão, mandar o Charles pra outro país, pra ver se dá certo, mas eu não sei como funciona. E eu já tava pesquisando há um ano sobre Portugal. Eu vivia Portugal. E quem deu a ideia desse sentimento no teu coração de Portugal? Da onde que veio? Você Foi viu o alguma Marcos. reportagem? Ele me mandou alguma coisa daqui de Portugal. Eu não sabia nada. Eu achava que pra vir pra cá precisava de visto, Tipo, Estados Unidos. Estados Unidos. Eu achava que tinha que passar por uma entrevista. Eu achava que precisava de muito dinheiro. Fácil não é, mas com bom planejamento. Sim, eu falo assim, que a nossa história, ela não começou depois que minha mãe chegou lá. Porque depois disso foi 3 meses que a gente já estava aqui. Meu Deus. Foi. A minha história de Portugal começou quando eu cheguei em Caldas Novas. Porque dentro do carro, a gente conversando com meu marido, ele falou, olha, eu falei, a gente vai passar tudo que tiver que passar, a gente não volta pra Betim. Daqui de Goiânia, porque a gente mora em Goiânia e Caldas, eu só saio se for pra fora do país. Aí ele demorou, porque meu marido ele é muito parceiro, sabe? Ele entra nas minhas loucuras, por isso que ele deu certo, eu sou da combinada. Acho que por isso que a gente vai dar certo, mas a gente é calmo. E a gente tem a mesma personalidade. Então ele falou, amor, você já viu os vídeos de Portugal e tal? Comecei a ver. Ele trabalhava, eu não tava trabalhando. E tava na pandemia. O que eu fazia, gente? Eu ficava 24 horas vendo vídeo. Eu tinha uns 20 Sonhava, grupos. né? Eu sei Nossa, eu planejei. Eu pensei, estudei pouco. Confesso que eu não estudei tanto, que eu arrependo de não ter vindo com visto. Né? Hoje tá tranquilo. Hoje é muito mais fácil o processo de visto. Sim. Existe aquele visto de trabalho, então a pessoa mesmo consegue tirar. O de estudante é muito fácil. Eu tentei tirar o de estudante quando a gente veio, que a ideia era vir com o visto de estudante. Sim. Não foi assim, claro que se tivesse mais persistência, mas ele é um pouco mais caro do que esse visto que tem agora. Agora as pessoas, se quiser pagar, é 500 euros. 500 euros. Se você não quiser, você faz sozinho, entende? Então assim, tá muito mais fácil e vale muito mais a pena vir com visto, é mais seguro, né? Você se legaliza em um mês. É, muito mais rápido, a gente faz 2 anos agora, e também devido a dessa nova forma que eles estão fazendo. Sim. E aí eu lembro que eu via, nossa, eu ficava assim, cara, você também tem que aprender, você também tem que estudar, porque não é fácil, é muita informação, é muita coisa ao mesmo tempo. E eu falava pra ele, eu não vou ficar fazendo sozinha, eu não vou ficar louca sozinha, porque é muito conteúdo, é muita coisinha. Aí ele falou, amor, eu não consigo ver, faz o seguinte, estuda e depois me conta. Pronto, começou a partir daí. Então, quando minha mãe chegou, eu já tinha 1 ano praticamente lá. Eu fiquei 6 meses, e depois a minha mãe mais 4, 5 meses. Não, eu fiquei 8 meses em Goiânia e depois 6 meses em Caldas, mais ou menos isso. Minha mãe chegou e já estava em Caldas, então eu já sabia tudo. Eu sentei com a minha mãe na mesa e falei, eu sei como a gente vai resolver nossos problemas. Quando ela disse que queria, ela estava cansada do Brasil, da corrupção e tudo. Da insegurança, porque Caldas é muito melhor do que onde a gente estava, mas ainda assim tinha aquele medo. Ainda mais Goiânia, né? Porque quem trabalha em Goiânia sabe como é ali trabalhar de Uber, que era o caso do meu marido. Era o GPS o tempo todo ligado e eu orando 24 horas, porque eu tinha medo de ele não voltar pra casa. Trabalhar de Uber não é fácil no Brasil. Quer um refri? Não, não sou nada. Esse podcast tá muito chique. Então, eu apresentei pra minha mãe e falei com ela, mãe, vamos pra Portugal. Ela, que isso, menina? Você tá louca? Precisa de 300 mil reais, 500 mil reais. Falei, não precisa. Da onde ela tirou isso? É porque a gente não tem noção, né? Ela nunca tinha vivido. Se você tiver, é muito bom. Aí eu falei pra ela, mãe, a gente precisa disso, disso e disso, porque nós somos em 7. A gente não trouxe nossa pet, infelizmente, foi muito rápido até, não dava tempo de fazer todo o processo com ela. Você doou ela pra alguém da família? A gente doou, sim, ela ficou com uma amiga nossa da família e a minha intenção era trazê-la. Mas assim, a gente aqui, a gente perde muito o jeito de fazer as coisas de lá do Brasil, né? Nem todo mundo tá disposto a ajudar a gente, os horários são diferentes, então você sabe como é complicado. Acabou que ela não veio. Mas tá bem cuidada, isso que importa. E aí eu apresentei pra minha mãe tudo, sabe? Tudo que precisava pra vir. Aí ela falou, vamos orar. Vamos orar que se a gente vender alguma coisa, vamos vender o carro, vamos vender isso, vamos pegar isso, vamos pegar isso, vamos pegar empréstimo, tal. Eu falei, mãe, Deus vai ser tão maravilhoso que a gente vai sair daqui sem dívida. A gente vai orar. Se for da vontade de Deus, Deus conhece meu coração. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. E você tinha o seu carro, ela tinha o dela? Tinha. Todo mundo tinha mais 3 carros. Então, isso, tinha as coisas da casa, venderam tudo. A gente vendeu a casa da minha mãe, porque minha mãe chegou em Caldas Novas. Como ela vendeu as coisas do Brasil, ela trouxe algumas coisas e minha mãe tinha o dinheiro, né, dela. Ela chegou em Caldas e comprou tudo novo. Então, minha mãe, quando a gente anunciou, aí olha pra você ver, a gente foi tão assim que é inacreditável. Eu botei no grupo dos condôminos, dos donos dos apartamentos lá de Caldas Novas, de férias. Então só tem gente que tem dinheiro, né? Porque Caldas Novas, você tem um apartamento lá, não é pra qualquer um. E eu postei, estou vendendo o recheio da casa e mandei as fotos.
em menos de 2 horas. Foi um Vendeu bancário. tudo. Foi um bancário na minha casa. A gente achou que ele queria olhar algumas coisinhas. Aí eu falei, você quer que eu vou anotando, né, e tal? Eu fiz tipo um garage sale, assim. Aí ele falou, olhou assim, olhou, quanto você quer em tudo? A gente achou que ele tava brincando. Aí minha mãe falou, não sei, não tem como dar preço. Aí ele falou, faça o seguinte, eu gostei de tudo, tá tudo novo, eu quero sua casa toda. Eu acabei de comprar uma outra casa, que eu tenho uma de aluguel, acabei de comprar uma, eu não Ele tenho ia nada. mobiliar pra alugar ou pra morar? Pra morar, eu já tinha um de aluguel e era pra morar. Fala, somamos lá, vários números. Aí eu falei, mãe, vamos cobrar? A gente vendeu taça, bandeja, enfeite, tudo, relógio, tudo. A casa foi assim. Só que eu falei pra ele, tem um porém, a gente só vai mês que vem. Então, tinha 2 geladeiras, tinha um freezer. Eu falei, você vai precisar deixar uma geladeira, um freezer, um fogão, e que tinha 2 também, E alguma colchão. coisinha. E colchão. Ele falou, não tem problema. O que você der pra deixar, você deixa, o que você der pra levar, leva. Nossa. Tipo assim, à noite, eu dei o preço, ele falou, ok, me passa seu Pix. Fez o Pix pra minha mãe. A gente ficou E estranho. ele confiou. Confiou. Cada coisa que você falava, tava Meu muito Deus. bom pra ser verdade. Sim. Tava muito bom pra ser verdade. Pois é, aí deu certo e tal, compramos as passagens. E eu fiz minha cirurgia um mês antes de vir, porque eu falei, se eu não fizer minha cirurgia, Depois não faz eu mais. não faço mais. E eu aconselho, se você quer fazer isso intencionalmente, faça novamente, né? Porque faça também, pra não ter esse problema. E a gente veio, assim, teve um probleminha com uma agência de passagens que deu errado. Eu tive muito prejuízo financeiro, por isso que eu falo, gente, é bom vocês saberem com quem vocês estão comprando, Sim. sabe, né? Ver ali realmente, eu falo assim, o errar é humano. Todo mundo erra, eles consertaram o erro, mas depois de muita ameaça, que eu não aceitei, da forma que eles estavam me tratando. Agora é o momento. Deixa pra lá, eu acho que o interessante o interessante é falar que nós vendemos passagens, então comprem com a gente. A Efraim é minha, né? Minha e do Marcos, então assim, você já conhece o nosso trabalho, já conhece a forma que a gente tem da nossa Quem não conhece, só assessoria. pesquisar. Tem o nosso Instagram lá na bio, junto da família Seven, tem lá o Instagram da família da Efraim Viagens, que é de passagens. Então eu falo, errar, todo mundo tá sujeito. Mas o que eles fizeram que é imperdoável foi a assessoria. Sabe o que ela fazia? De tratar vocês. Ela me falou 10 dias antes, eu já tinha entregado a casa de aluguel, eu já estava na casa de parentes, que a gente só foi em Betim para despedir, porque nós morávamos em Caldas. E 10 dias antes de uma viagem, ela simplesmente fala que nossa passagem foi cancelada e remarcada para 3 meses depois. Meu Deus, como é que você vai ficar 3 meses na casa Não. de um parente, de um tio? Não tem como. Então, Se assim, fosse da e ela mãe, né? desligava o telefone. E eu ligava pra ela, porque a gente tem que falar, né? O sentimento que a gente tá, eu queria resolver aquilo. Não era simplesmente falar, Sim. não tá aceitando e tal. Senão você comprava sozinha, não comprava por urgência, né? Cara, foi quase 30 mil reais num Pix. Pois é. Entendeu? Pra assim, Por isso que cuidem com quem vocês vão comprar. todo Passagem, todo tipo Você de de trabalho. relocation também, que a gente já vai entrar nesse assunto, Sim. né? Que pra quem não sabe, a Tamara faz relocation, eu também. Então, assim, muita gente fala Sim. dos golpes de relocation, mas só cai em golpe quem não pesquisa, Quem não pesquisa. e quem quer, É. entende? Porque nós estamos aqui e fazemos um trabalho honestamente. Correto, honestamente, transparente, né? E a gente dá uma assessoria sem igual. Exatamente. A nossa assessoria, Coisas ela que é o povo cobra, a gente faz de graça. de graça, literalmente. Mas enfim, termina a história, depois a gente entra nesse assunto. Aí, depois dessa peleja toda, conseguimos marcar, mas para 43 dias depois. E a gente naquela ansiedade, quando a gente Só tá gasta, né? se mudando, a gente fica ansioso. Claro. 8 De 10 dias, pra 10 43. dias, parece 3 meses, um ano. É muito na casa dos angustiante. outros. A gente ficou no porão da igreja. A gente tava dormindo no chão, tava frio. Entende? Não foi fácil. A minha trajetória aqui não foi fácil. E eu só tenho a agradecer, sabe? Porque Mas enfim, foi deu 40 dias. certo. 43 dias depois a gente estava aqui. Chegamos no ano passado, né? No início do ano. Graças a Deus. E eu vou falar que foi só emoção. A minha imigração foi maravilhosa. O rapaz da imigração olhou 7 pessoas. Quantas malas? Ai, achei que foi umas 9. 9 malas, 7 pessoas Tava bom, porque Tava até bom. eu não sei, a gente não quis trazer muita mala, a gente tinha muito medo. Eu não tinha uma assessoria. Eu não tive uma assessoria. Sim, como eu também. Eu não trouxe muita coisa que eu me arrependo, sabe? A gente deixa com aquele medo, né? E deixa Isso. tudo pra trás. Tudo pra trás. E hoje eu falo com os meus clientes, eles falam, pode levar isso? Nossa, tipo, não tem problema. Então, assim, a gente pensa até na roupa. Ai, será que eles nem dão bola pra isso? Claro que você não vai trazer uma panela dentro da mala, Sim. né? Se você vem passear, mas enfim. roupas, essas coisas, não tem problema. Justamente. Então, a gente chegou, foi um misto de sentimentos, assim, fantástico. Eu fiquei muito emocionada. Eu não sei nem explicar. Eu sei que eu orava e falava, Deus, transforma a minha vida, sabe? E uma coisa importante, né, que eu acho interessante falar. Todo mundo sabe que eu sou evangélica, né? E uma vez, tipo, muitos anos atrás, uma pastora fez uma oração pra mim e ela revelou pra mim falando o seguinte, você ainda vai ser a rocha da sua família, a base da sua família, e no sentido pai, mãe e tal.
E você ainda vai, as pessoas ainda vão ouvir falar de você. As pessoas vão ver o seu nome. Porque eu tinha muito preconceito com o meu nome, Tamara Raik. Por quê? Não sei, não gostava do meu nome. E eu tinha muito esse E problema. hoje em dia tu gosta? Gosto, amo meu nome, hoje eu gosto. E ela falou, as pessoas vão te enxergar, as pessoas vão te conhecer, seu nome vai ser falado. Gente, eu juro pra você, nem tava na época de Instagram, assim, não existia isso. Há 3, 4 anos atrás não era essa febre que tem hoje. Não tinha. Quem tinha meus seguidores era legal, eu tinha 300, sabe? Era uma coisa, postava foto de bebê, nada a ver com nada. E eu nem fazia ideia. Quando eu cheguei aqui, eu tava num grupo, né, nesse grupo de coisa, e eu sempre falava, eu via a dificuldade de achar imóveis. Inclusive, quando eu fechei o serviço de relocation, faltando 3 dias pra eu chegar. Eu paguei sem ver a mesma pessoa. coisa. 5 dias no meu caso. Paguei pra pessoa sem vê-la, não conhecia, tinha uma foto de um gatinho na... Nossa, quem é que faz isso com esse serviço? É porque ela era corretora. E aqui em Portugal, você sabe, as portuguesas, as pessoas assim que Eles trabalham... usam muita foto aleatória. E não tem essa, tipo, a palavra de alguns, claro, é a que basta. Exatamente. E eu lembro que eu falei pra ela assim, olha, eu vou fazer o pagamento e tudo, mas tem como você me dar um recibo? Sabe o que ela falou pra mim? Se não confia em mim, não faça. Prefiro que não feche. O que não falta é cliente. Eu, não, pelo amor de Deus, deixa a casa pra mim. E eu confiei, falei com meus pais, olha, a gente vai pagar, se for golpe, a gente vai levantar a cabeça e vai correr atrás. Não temos opção. Nós somos em 7, eu tava com 2 pais idosos. Então, quem é que veio tudo da sua família? Você, seu marido, seus 2 filhos? Sim, meu irmão, meu pai e minha mãe. E seu irmão. Sim, nós 7. E foi assim, quando eu cheguei ali em Lisboa, a gente desceu em Lisboa, ai, o coração não cabia dentro do peito. Foi lindo, meu marido ficou super emocionado, a gente queria gritar, sabe? A gente queria... Foi que foi concluído, né? Foi o sonho, a gente passou na imigração, a gente tinha muito medo da imigração. E não era nada demais, foi 2 minutos de ir embora, sabe? E pronto. Aí eu cheguei já virando uma influencer, uma blogueira. Então, fala pra gente como que o teu Instagram cresceu, porque hoje você tem 47 mil seguidores, não é? E como que cresceu, como que foi por quê? Foi por conta do relocation? Como que foi? Conta pra gente. Então, comecei o meu Instagram. A gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Eu cheguei aqui em Portugal e com 2 dias eu já estava trabalhando. Cheguei rápido. Cheguei numa época muito boa, não tinha imigrante, mas Viseu não era conhecido. Não era conhecido. Você chegou na mesma época que eu. Eu cheguei em Viseu dia 14 de fevereiro. Em Portugal, dia 9 de fevereiro. E você chegou em março. Em março, no início de março. Então, eu fui pesquisar Viseu, não tinha conteúdo, não tinha blogueira, não tinha ninguém que falava de Viseu. Não tinha quase um vídeo. Não tinha. Eu acho que tinha único, era o... Cabeludo, careca, não sei o nome dele. No YouTube. Único, e ele já nem mora mais aqui. Não mora, acho que mora pro lado do Algarve. Então eu ficava vendo os vídeos dele e gostava bastante e tal. Mas foi assim, quando eu cheguei aqui, eu saí distribuindo currículo. 90 currículos que eu imprimi em um dia. E eu fui para aquele lado de Coimbrões e saí entregando em todas as fábricas. Só que também assim, eu falei, eu vou trabalhar do que aparecer. Não tinha preconceito. Falei, aqui quem fala ninguém de Viseu que não tem emprego. Mas tem pra quem quer tem. 2 dias eu estava trabalhando num restaurante de brasileiros e ele me Você pagava por semana. Quer falar o nome do restaurante? Ai, mãe, deixa eu lembrar. Já esqueceu, já faz tempo. Não, deixa. Não lembro. Ai, gente, esqueci. Fazia o quê? Comida mesmo? Comida brasileira mesmo e portuguesa também. E a gente recebia muitos portugueses. Então eu trabalhei lá, recebia por semana, 120 euros por semana só na parte da manhã. Era muito bom, ele pagava muito bem. Pagava certinho. Eu fazia de tudo. Limpava o banheiro, limpava todo o salão antes de todo mundo chegar. Eu limpava quando saía, limpava as mesas. Jogava lixo fora. Fazia tudo. Tudo, mexia na cozinha. É assim. Recebia dinheiro, tudo, fazia de tudo. E eu gostava. E era um pouquinho, assim, meio difícil. Mas eu gostava de trabalhar lá, a gente se entendia. E depois de uns 15 dias eu comecei na Subway também, porque foi na parte da noite. Então eu saía, chegava cedo, deixava meus filhos na escola. O meu filho trabalhava perto da escola, deixava ele lá. De lá eu trabalhava de manhã, saía 3 horas da tarde, e ia pra Subway. Chegava em casa meia-noite. Então, assim, eu estava hiper feliz porque eu estava nos 2. Quem é seguidor raiz antigo vai lembrar. Deu com a touquinha da Subway, com a blusinha verde, tem vídeo, tem foto. Mas eu estava muito feliz, eu gostava de trabalhar lá. Por mais que eu não tinha coluna, era vivendo dopada de remédio. Mas eu gostava, eu estava contente porque as coisas estavam acontecendo. O meu primeiro aluguel, eu não tive que tirar da minha reserva. Eu paguei com o meu trabalho. Nossa, então, isso é muito bom, né? Então, no início era mais fácil, eu não vou negar que hoje demora um pouco mais. E foi coisa que você nunca fez. Não. Na vida. Então, assim, pra quem quer mesmo fazer dar certo, dá certo. Não, eu falo que se fosse no Brasil, eu trabalhava numa Subway. Não trabalharia. Não, fácil não é. Mas eu estava disposta, eu sabia o que eu ia encontrar aqui. Sim. Eu sabia, e eu falei para os meus pais, né, que já estavam acostumados com um padrão de vida,
E aqui eles não iam trabalhar, era só eu e o meu marido. Meu irmão morava num quarto separado. E eu falei com eles, eu falei, olha, se tiver que comer arroz e feijão, a gente vai comer arroz e feijão. Mas graças a Deus, nunca precisou disso, nunca. Eu lembro que antes eu orava pra Deus e falava, Deus, não sei como, mas assim, eu não preciso ser rica, mas eu quero entrar dentro de um supermercado e não usar uma calculadora. Era o meu sonho, não usar uma calculadora. E eu nunca usei calculadora aqui dentro. Aqui em Portugal, eu nunca precisei pegar no telefone pra ver quanto eu vou gastar. Que bom. Né? Claro, eu trabalho muito, muito. Meu marido trabalha, se deixar em tudo que aparece. Até catar mirtilho, eu e minha mãe já foi. Ah, naqueles que tem lá em Mangualde, né? Tem. Já catei mirtilho lá. Tá, e depois que você saiu do restaurante? Limpei o continente, o supermercado, igual uma roupa de, tipo, pessoas que trabalham catando na coleta, tipo de lixo. Uma roupa horrorosa. E, infelizmente, meu telefone molhou. Eu tinha esse vídeo virando lixo na caçamba. Sério? Um cheiro daqueles. Nossa. Mas, assim, foi experiência. Quem vê a gente hoje em dia, quem vê você hoje em dia, não fala. A Mara é rica. E sabem só julgar. Só. Por que não vão trabalhar, mas ninguém quer vir fazer o que a gente faz porque acha que é fácil. Mas não é tão cansativo fisicamente, mas psicologicamente muito é uma responsabilidade muito maior. Trabalhar com o que a gente trabalha hoje não é pra pessoas, responsabilidades, sonho das pessoas. Mas enfim, de lá você foi pra onde daí? Daí eu já, trabalhei em mais de 6 locais aqui, em um período curto, de 5 meses. Não tava bom nenhum, eu saía, entrava em outro. E fui pra fábrica, meu marido nesse tempo também trabalhou em 2 fábricas. Fui pra mesma fábrica dele. Trabalhei de madrugada, trabalhamos juntos, ele numa ala e eu na outra. Nessa fábrica, e nisso, gente, eu pra comecei... quem não sabe, né, aqui em Portugal as fábricas contratam muito marido e mulher, não tem esse preconceito igual no Brasil. Que não pode uma pessoa trabalhar na mesma empresa. Da família. Aqui deve, né? Pra dividirem o combustível. Aqui pode, eles contratam marido e mulher, irmão, pai, mãe, mas eles não colocam no mesmo setor, né, eles colocam... eu acho que se bobear nem... Mas às vezes, quando o serviço tá tanto que... acaba concedindo, né? Mas aqui isso é bom, né? Aqui é vantagem, é bom você falar isso. E eu fui, gente, eu queria encarar todas essas experiências, eu queria saber qual estava me dando melhor, e eu confesso que eu gostei mais da área de restauração, mesmo os horários sendo muito puxados. Eu lembro que um dia eu saí de dentro do shopping 1h da manhã. Pergunta se querem fazer isso. Pergunta se querem ficar 13 horas em pé, porque não pode sentar, sem horário de almoço. Eu também não tenho. Restauração é assim. Né? Nessa situação, tem horário de almoço? Tá, tem. Senta, come e deu. Não é uma hora. Ou senão você não ganha, você se esforça para ganhar um pouco a mais. Beleza. Fui pra fábrica com meu marido. Não gostei muito, era um trabalho que demandava muito peso e eu não era ferragem. É mais pra homem. E eles não interessam se homem e mulher trabalham igual se não mais, porque na minha ala eu trabalhava muito mais do que meu marido, muito mais. Então foi aonde eu já tinha começado com relocation, fazia pouco, 1 ou 2 por mês e tudo, e eu não tava conseguindo conciliar o meu Instagram. Eu fiquei, 10 dias sem pegar no telefone, eu não tava aguentando, era de madrugada, eu só sabia dormir. Eu tava com olheira, eu já tinha uns 4 mil seguidores mais ou menos, e as meninas, Tamara, cadê você e tal. E aí eu falei, cara, eu preciso focar em uma coisa. O que eu quero? Gente, eu sou muito medrosa. Igual eu. Quanto tempo levou pra mim só fazer o relocation? Porque também é uma coisa incerta, né? A gente não tem salário fixo, aquela segurança. Por mais que trabalhar, né, em qualquer coisa, contratado, você trabalha pros outros. Você tem hora de entrar e sair. Você tem aquela segurança. Agora, a gente, no nosso serviço, é 24 horas, é de madrugada, você vai tocando. Se a pessoa simplesmente fala que fecha e não fecha, a gente não recebe, né? Então tem esse problema. Aí eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da fábrica, fui chamada para 3 imobiliárias, já era um ramo que eu queria, porque eu queria me legalizar de forma correta para trabalhar com relocation. Então você primeiro trabalhou no relocation e depois foi para a imobiliária? Não, o relocation eu fazia esporadicamente, para um amigo, para uma cliente ali que sentia confiança em mim e tudo. Sim. Não divulgava tanto. E tava tendo muito golpe, muita gente falando. Então, assim, eu tinha medo. Tem gente falando, eu tinha muito medo de pegar um senhorio ruim e ele dar golpe e cair a culpa sobre mim. Porque não é sobre a gente, né? Eu sei o meu caráter. Mas a gente não pode confiar no outro. Então tinha esse problema e eu queria trabalhar com... E aqui existe, né? Existe muito. O que mais tem? Os donos falar uma coisa e daqui 20 minutos fazer outra. Então eu queria trabalhar de uma forma correta, de uma forma que ninguém poderia apontar o dedo e falar, você está trabalhando ilegalmente, papá. Então eu fui para uma imobiliária, tive a opção de escolhi, agradeço muito a imobiliária, o meu chefe, o nome dele era Marcos Fernandes, e aprendeu muita coisa. Aprendi tudo. E conta sobre a sua venda em 10 dias na imobiliária. Em 10 dias, gente. E eu falei, Deus, se tu tá no negócio, vai dar certo. Eu quero uma resposta de Deus pra minha vida. Eu falei, eu tô cansada de fazer tanta coisa aqui, não nada me elevar, né? Sim. Eu quero focar na imobiliária, eu quero focar no relocation, porque dava pra mim fazer os dois. Sim, a imobiliária tem um horário legal de trabalho.
E eu andando na rua para angariar os imóveis e achei um senhor que foi muito simpático, foi numa aldeiazinha, uma casinha linda de 4 quartos. Casa na aldeia é muito barato, né? E a casa não precisava de fazer reforma nenhuma. Tava nenhuma. tudo novo. Tudo novo, era entrar e morar. E essa casa já tava numa outra imobiliária. E Só não que já vendeu? tinha mais de um ano, então eu podia pegar e pegamos em exclusivo. Ele gostou de mim, peguei em exclusivo, e em 10 dias nós vendemos. 10 dias nós vendemos. Vendemos por 57 mil euros e foi a minha comissão, então eu fiquei rindo à toa, Já né? foi 57 mil euros. Não. A venda da casa foi. Sim, e você ganhou a comissão em 10 dias. Em 10 na dias. imobiliária, então Foi uma comissão assim. Pra quem Em tá 10 começando, dias, né? Pra quem não tem experiência. Em 10 dias, vamos dizer, mais ou menos aí, mais de 2 salários mínimos. Então foi muito bom. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Peguei tudo, montei, fiz tudo organizado, eu aprendi como fazer, eu aprendi como falar com os senhores, eu aprendi quais documentos são necessários, tudo. E chegou uma hora que... Não, aí eu postei um vídeo de uma casa, aí comecei a postar os vídeos e tudo, o pessoal da imobiliária gostava da minha interação assim com o Instagram e tudo, e foi onde eu postei um vídeo de um T0, bem, bem lindo, assim, lá em Lisboa, foi um achado na época, de uma parceria que eu tinha em Lisboa, 600 euros, acho que foi 2 rendas e um calção. Tipo, isso tudo em um percurso de 6, 7 meses, desde quando eu estava aqui. Então, minha vida só foi pulando pra frente. Eu tava muito feliz. E esse vídeo viralizou. Eu tava no shopping, lá no Palácio de Gelo. Foi aí que teu Instagram viralizou. Foi. Esse vídeo... Tu tinha quantos mil seguidores? Eu acho que eu já tinha uns 2, 3 mil. E eu bati... Gente, tem até um vídeo no meu Instagram que eu pus lá 4 mil seguidores. Botei com um balãozinho, 5 mil seguidores. Tá. Só que foi tão rápido, por dia eu tava ganhando mais de 1.000 seguidores. Meu Deus, não se acreditava. Não, eu falei, que é isso? Que tá acontecendo? Eu não entendi de Instagram, não entendi. Eu nunca paguei, nunca comprei seguidor, eu nunca monetizei nenhum vídeo, eu não sei nem fazer isso. Preciso aprender, mas não sei. E eu falei, o que tá acontecendo? Tá chegando muita gente me chamando, perguntando, e tal, de relocation. Gente, eu lembro que meu marido ficou até com raiva, porque eu não conseguia parar de pegar o telefone, era muita gente, meu telefone... Sabe o que aconteceu? O meu Instagram saiu do ar. Eu chorei, porque eu falei, roubaram minha conta, agora que eu tava com 5 mil e tudo. E eu chorei. Nossa, eu tive que fazer reconhecimento, aquela coisa toda. Mas porque tava entrando tanta gente no meu Instagram que eles acharam que era alguma coisa estranha. Sim. E eu tenho um vídeo que eu tive que pegar os balão, porque, tipo assim, em um vídeo só, eu bati mais de 10 mil seguidores em menos de 3 dias. Meu Deus. Então eu fui fazendo assim com o balão e foi muito legal esse vídeo. E no outro dia, tipo, 3 dias depois eu bati 15, depois 3 dias depois eu bati 20, foi muito rápido. Tanto que eu nem tenho mais fotos, porque eu não consegui o serviço, graças a Deus, foi em abundância e eu não consegui dar conta de conciliar. E conseguisse atender todos? Atender. Não. Eu recebia mais de 100 mensagens a cada 3 horas. Eu não conseguia. Foi. E meu vídeo bateu 1.400.000 views. Foi muita gente vendo. Teve mais de 70 mil curtidas. Esse vídeo tá salvo. É logo no meu primeiro vídeo no destaque que eu fixei ele. Teve mais de 70 mil curtidas. Comentários, eu já não lembro mais também quantos comentários tinha. Mas bombou e foi onde você cresceu. Foi. E daí pra lá, graças a Deus, muita gente começou a conhecer Viseu, né? Então eu fazia videozinhos do supermercado. E hoje em dia tem muita gente fazendo vídeo sobre hoje em dia, foi daí também que muita gente veio pra cá, porque querendo ou não, um pouco de culpa minha. Que tem muita gente fazendo relocation em Viseu também, né? Sim, falando, né? Que tá fazendo. Tá fazendo ainda tá bom. Os que falam não fazem, que é o pior. Mas contrate eu e a Tamara. Vamos ter 2 assessoras top. Porém, tem a Bia também. A Fabiana, a gente não pode esquecer. Nós 3 trabalhamos em... São aí projetos que já estão... Só falta fazer a logo, gente. Mais uma semaninha, vocês vão ver como a gente tá crescendo, né? A gente tá fazendo uma coisa muito legal pra vocês. Tanto que hoje esse podcast aqui eu entrevisto a Tamara, mas o próximo vai ser... A Fabiana vai estar junto, vai ser entrevistar eu, a Fabiana, enfim. Mas hoje o primeiro foi a Tamara, que a história dela é comprida. Nossa, e o primeiro tem que ser... demais. Pois foi assim. E aí eu não dei conta mais de ficar trabalhando em outros locais, né? E foi a hora que eu tive que criar coragem. Eu falo aquela coragem de saber se vai dar certo, se não vai. Eu falei, Deus, eu preciso criar coragem. Eu falei, se não der certo, eu volto pra quem arrisca, né? E volta pra pronto. E uma pessoa, eu tinha muito medo dos problemas. Porque grandes negócios, grandes problemas. Exatamente. É tudo a gente. É sobre a gente. E assim, no Instagram era o meu rosto, era a minha cara, era o meu nome. Então eu tinha muito medo. Às vezes não depende da gente. Não, tem muita coisa que não é só a gente. Mas eu falei, não tem como ficar rica se eu continuar numa fábrica. E eu sou uma mulher cara. Eu não gosto de ganhar um salário mínimo, então eu trabalho muito pra sustentar, né? Ter a vida que eu quero, que eu vim buscar em Portugal. Sim. Gente, eu não saí do Brasil pra continuar ganhando o salário mínimo. Eu nunca ganhei o salário mínimo no Brasil, não vai ser aqui que eu vou ganhar.
Entendeu? Antes mesmo de relocation. Porque o povo fala, tá ganhando bem que tá trabalhando no relocation. Não se iludam. Atrás de um serviço tem 10 pessoas. Quem dera se a gente Olha, ganhasse o que a sabe gente que cobra. me falaram pra mim outro dia? Perguntaram o preço do relocation. Eu falei, nossa, se eu ganhasse o que eu cobro tudo pra Tudo mim, sozinho? eu cobrava 200 euros. Mas o problema é que as pessoas não sabem como faz esse serviço, não sabem o que envolve e julgam e falam. Eu concordo. Quem não faz o serviço certo, tudo bem. Tem que falar sozinho. Tem que falar mesmo, não tem que fazer, não tem que trabalhar com isso, porque tá estragando o sonho das pessoas. Agora, quem trabalha certo, quem trabalha legalizado, não tem por que as pessoas ficarem julgando e falando que elas não sabem. Que elas não sabem. Vamos fazer de graça? Eu quero ver, sair debaixo de 40 Quando graus. eles me falam assim, eu quase não falo muito no Instagram, mas quando me falam assim, né, no privado, alguma coisa, eu só falo simplesmente, você topa fazer de graça? Faz pra mim. Faz pra mim, exatamente. Faz pra mim. E é isso. E foi a hora que eu arrisquei. Deu muito certo, graças a Deus. E tô aqui até hoje, né? Já fez 1 ano e meio, quando nós vamos pra quase final do ano já, né? E falta 5 meses, meu Deus. Pra 10 anos. Como o tempo tá passando rápido. Então, é isso, eu acho que... E deixa eu fazer uma pergunta, você pensa em visitar o Brasil logo ou não? Não. Os planos não são em visitar o Brasil? Não. Eu sinto também que a sua mãe voltou pro Brasil, ela ficou por 1 ano aqui, ficou 1 ano, ela já era intencional ela ficar 1 ano pra me ajudar, pra me dar uma base. Até no começo a gente não sabe como vai ser, você tinha 2 filhos, foi né? fundamental eles aqui na minha vida, meu pai e minha mãe é o meu alicerce. E como é que tá agora essa distância? Porque agora não é 900 quilômetros, agora é um oceano. Como é que é essa distância, lidar com isso? Olha, a minha mãe, ela tava muito... Como que eu vou explicar? Ela tava, tipo assim, cansada, que é muito frio, né? Não era acostumada. Não ela não trabalhava aqui, né? Ela então não tinha ela liberdade. Ficou muito trancada. Ela não tinha a liberdade que ela tem no Brasil. E hoje ela tá muito feliz, meu pai tá muito feliz. Então, A saudade ela baixa todos os dias. Visitar de novo? Sim, já tem data já. Não tem nem 4 meses, já vão voltar pra passear daqui um tempinho. Mas já aí vão ficar o quê? Uns 4 meses aqui de novo? Vai. A intenção é eles ficarem uma temporada aqui, uma temporada lá, uma temporada aqui, uma temporada lá. Então a gente tá focando nisso. E Tamara, né, agora que você já falou um pouco da sua história, né, como que foi, dos seus pais e tudo mais, do serviço, conta um pouco, né, vamos conversar um pouco, falar pro pessoal sobre Viseu, sobre a cidade de Viseu. Fala o teu ponto de vista, o que você acha de Viseu, que as pessoas têm costume de falar que Viseu é muito interior, que não tem nada. Então vamos falar aqui pra eles o que tu acha dos pontos negativos e dos pontos positivos de Viseu, que eu acho bem importante, sim, né? Então vamos lá, começa a falar. Olha, eu já vim com a mente muito aberta. Sim. E eu já morava numa cidade menor. E sempre foi a ideia vir pra Viseu ou você pesquisou? Não, Viseu me escolheu. Não foi eu que escolhi a cidade. Era um lugar que tinha casa, amiga, não tinha opção. Eu acho que Deus sabe, né? Sabe. É a mesma coisa. Viseu não era o meu desejo. Não, eu nunca escolhi lugar nenhum. Eu vim aberta a morar onde me exatamente, mais legal. Viseu tinha minha casa lá, a casa que eu gostei, a casa que eu me sonhei dentro dela. Sim. Então foi ali e assim, acho que tudo tem um propósito. Sim, verdade. Eu não queria morar em Lisboa e não queria morar no Porto, apesar de amar o Porto, é lindo. Não. A cidade que eu mais gosto aqui de Portugal é o Porto. É lindo. Eu gosto de Lisboa também, mas Porto é encantador, no meu ponto de vista. Sim, Porto você se sente muito na Europa, assim, chique, sabe? Lisboa eu sinto muito bagunçado, essas coisas. Mas eu amo Porto também, adoro passear lá. Só que, assim, Viseu, eu lembro que eu cheguei aqui e eu falava, eu não quero perder esse olhar de turista. Eu sempre falei isso, que se eu deixo meu olhar de turista, eu quero ver essa cidade sempre com olhar de turista. E toda vez que eu desço aquele chafariz dali ali é a tua rua que tu acha mais bonita, a mais bonita da cidade. Aquele parque cheio de luzes. Eu descendo aquela rotunda e vendo aquela chafariz, aquela fonte luminosa no Rocio, eu falo, eu amo esse lugar. Eu amo Viseu. Eu acho a rua mais bonita de Viseu é aquela que é antes de chegar ali, que é bem larga, que tem as árvores perto do McDonald's. Quem vai pro centro, tem a rotunda do McDonald's. Ah, linda! Aquela rua lembra muito. É uma rua da cidade que eu morava lá no Brasil, que se chama Alameda. Sim. Eu falo que é a Alameda de Viseu. As casas são enormes, a rua e nossa, no outono fica espetacular. Isso mesmo, eu amo aquela rua. Então, eu me encantei, porque é uma cidade extremamente limpa, é uma cidade que tem flores. Eles arrancam as florzinhas, ela não tá morta, ele arranca, bota na caixa e bota uma nova. Eu falei, gente, eu não acredito. Isso é muito surreal. A cidade, o centro é muito bem cuidado. Muito florido. Né? Tem casas velhas, como toda Portugal. Mas Portugal, gente, não quer ver casa velha, não vem pra Europa. Não é nem só Portugal, não, é a Europa inteira. Mas eu acho que é uma mistura de casa bonita com coisas antigas. Então, assim, eu gostei muito de Viseu. Eu não fico um final de semana em casa, vocês podem
vê que eu tô sempre passeando, então pra Nossos mim não tem maridos que desculpa. lute, né? Ai, nem fala. Mas assim, pra mim não tem desculpa. A Viseu tem as melhores escolas. Muitos parques, né? Muitos. Parques Foi uma das bons. coisas que eu achei maravilhoso. Os parques aqui A são cada lindos. esquina tem um parquinho legal, de qualidade, sem estragar, lindo, para os seus filhos brincar. As escolas são boas, né? Então, assim, você tem uma Escola é um assunto que eu segurança. quero trazer aqui no nosso podcast. Verdade. Né, um assunto, mas não foi em Viseu, né, que meu filho estuda mais, mas eu quero trazer esse assunto. Eu acredito que quem está no Brasil, os pais, deve ter curiosidade de saber como é as escolas aqui em Portugal. E a gente vai trazer isso no próximo podcast. Então, assim, a escola é uma escola boa, né? Aqui, uma das melhores escolas fica em Viseu, né? O polo de escola é reconhecido nas melhores faculdades de Portugal, são em Viseu. Então, eu acho uma cidade extremamente estruturada, sabe? Sim, a gente só muito sai daqui para conhecer outros locais, para passear. E ela fica perto de Porto. Tá né? no meio de Portugal. Perto da Espanha. Então a gente tem neve no inverno, a gente tem até mesmo muita praias fluviais e tá do lado de Aveiro, que tem Sim, praias, tem tá do lado da praia do Espanha, que Porto. tem praia. 3 horas de E Lisboa. Aqui tem muito parque aquático. Na verdade, em Portugal inteiro, né? Sim. Mas é muito bom essas piscinas As municipais. pessoas acham, quando a gente fala interior, que tem Que é o interior do fazenda. Brasil. Não tem nada a ver, gente. O interior aqui tem tudo. Tem caixa eletrônico a cada Quem 5, me 2 segue, quilômetros. eu moro no interior hoje em dia, pra quem não sabe, eu morava no centro de Viseu e moro mais pro interior, que é um distrito de Viseu. E é interior mesmo, mas é um interior que tem mercado, que tem tudo. Todos os tem mercados. Tem um clube de piscina na entrada da minha rua, restaurantes, é um Sim. ponto turístico. Não Então, tem. morar no interior não é igual morar no interior eu do Brasil. prefiro, eu até comentei isso lá e muita gente concordou. Eu prefiro morar no interior, que tem a estrutura, De né? Portugal. De Portugal. Prefiro morar no interior, que tem uma estrutura super legal, um aluguel legal e ter uma excelente qualidade de vida, do que morar na famosinha Lisboa, famosinha Porto, Braga, Aveiro da vida, que tá extremamente caro, tá se igualando a Porto e Lisboa, e ter uma vida mediana. Exatamente. Eu não vim buscar mostrar pra ninguém, eu quero viver, Exatamente. entendeu? Eu quero ter as coisas para o uso da minha família. Então eu prefiro morar no interior, morar bem, numa casa boa e pagar barato, Do que morar em Porto só de Lisboa e falar pagar, que tô morando lá. trabalhar pra pagar aluguel. Pra pagar aluguel e não Sendo sobrar que, nada assim, no final do Portugal mês. inteiro já tá assim, mas Tá ainda saturado. aqui a gente consegue, Sim. né, pagar um pouco Com menos. excelente relocation, você consegue morar bem, pagar um valor justo. Entenderam, né? Excelente. Excelente, no caso nós. Mas enfim, aqui em Viseu todo mundo fala, o aluguel tá caro também, mas tá menos ou tá no valor de um salário mínimo. Em Lisboa tá 2, 3 salários Sim, mínimos. e assim, realmente Viseu deu uma subida porque vieram muitos Não, agora é influencers verão, mostrando a Então cidade. não adianta A comparar cidade agora, cresceu né? demais, tem muito Sim. brasileiro, acho que em Portugal todo, mas aqui também já tá ficando muita gente. Porém, aqui a gente ainda consegue menos calções. Sim, exatamente. Entendeu? O aluguel pode não estar Outra tão barato coisa. quanto antigamente, mas os calções não é Eu não igual. sei se você pra quer lá. falar hoje, deixar para um outro assunto no próximo podcast, mas é para quem tá vindo para Portugal, as pessoas acham que vão arrendar a casa deles. Claro que tem, mas com calção é uma renda, sendo que a pessoa nem te conhece. Muito difícil. A pessoa nem sabe quem você A é. não ser que seja uma casa bem simples, numa Ou aldeia, que for um senhorio distante, muito desatualizado, desatualizado. né? Isso. Que acontece. Mas se o senhorio ele Olha, não for uma desatualizado, casa que a gente foi, tinha quantas pessoas na fila? muito, Umas 20 pessoas na fila. muito. O que ela falou pra gente? Ela pediu início, ela pediu pra primeira vez, ela postou em todas as redes sociais. A gente já tinha visto antes disso, mas ela postou depois. Ela pediu uma renda, um calção, certo? Uma renda, 2 rendas e um calção, não foi? Primeiro era uma renda e um calção. Depois ela aumentou. Aumentou duas rendas e um calção. E a última E depois- renda era pro final do E contrato. depois ela falou o quê? Pediu o Quem fiador e depois ela virou e Quem falou der a melhor proposta. a melhor proposta. Por quê? Porque ele já tinha recebido uma proposta de 6 meses adiantados, mais 2 calções. E a casa era Por isso, muito boa gente. e era uma pessoa que não era desatualizada. Não era Viu? desatualizada. Tinha muita procura, tinha fila. Então é por Não sei, esse motivo que vocês têm que contratar um serviço de qualidade. Por quê? Porque a gente tem a estratégia, a gente trabalha, a gente sabe fazer as coisas da forma que você venha gastar menos e com antecedência, né? Exato. Então assim, vocês têm que pesquisar, né? Pesquisar tudo. A forma de uma boa imigração, ela começa lá na pesquisa, né? Quanto mais a pessoa sabe Saber da realidade da Portugal. realidade, Não ela adianta sofre vir. menos aqui, Sofre sabe? Não, mesmo vindo preparado, sofre. Sofre, eu também sofri, gente. Meu marido chorou e ele, tipo, nossa, a gente foi muito. Ele Foi tinha muito vontade de voltar no início. E eu virei pra ele e falei: você vai voltar sozinho. Eu te amo, Tá igual o meu mas, marido. mas ou você toma a rédea da sua vida e do seu psicológico, ou a gente vai viver distante, porque eu não volto mais. Não volto. E ele acordou, e graças a Deus ele se encontrou
né? Eu falo que aqui tem diversificação. Você pode trabalhar no lugar, não gostou, você sai e arruma No Brasil a outro gente emprego. fica lá meses até. Quase mais de anos, né? Pra arrumar Não um emprego. gostando. E aqui tem muita oportunidade. Tem, Né? quem quer E trabalhar você não fica vai sem indo trabalho. até achar uma oportunidade, Uma uma que coisa você que goste, goste. que você goste. Exatamente. Justamente. Enfim, no começo não é fácil pra ninguém. Acho que até quem vem muito, assim, aquele que vem com muito dinheiro. Se não não, é fácil. souber administrar, Não, mas não é nem financeiramente. Não é fácil psicologicamente. não é fácil se não tiver um com uma nova psicológico. cultura. Então, se você vem com pouco dinheiro, aí junta tudo. A dificuldade financeira, o psicológico, a cultura. É pior, Os ninguém. A filhos pessoa não pedindo fica. pra ir embora. A pessoa não fica. Então, assim. A pessoa tem que ser forte. tem que Portugal ser não é forte. para todos. Não é pra Não é. todos. E Qualquer assim, um pode entrar, mas não é qualquer um que fica. fica, exatamente. Mas eu acho que é isso, né? Foi um prazer esse bate-papo. Dúvida. Pode deixar nos comentários o que vocês querem que a gente fale aqui no nosso podcast, né? O que vocês querem que a gente Ouvir, traga. né? Sim, As dúvidas de vocês. sim, vai ser uma E, coisa bem hoje foi mais pra tranquila. conhecer um pouco a gente. Foi mais Um bate-papo informal mesmo. sobre o planejamento da Tamara. Uhum. E a gente vai encerrar por aqui. E foi um prazer. Foi um prazer, gente. Olha, vejam até o final. A gente sabe que foi comprido. Mas os próximos a gente vai fazer um pouco mais curto. Mas aqui não tem como, né? Não adianta, Pra a história é longa. pra quem São histórias de vida. E que é muito importante pra quem tá se planejando. Sim. Então, quem tá se planejando não tem preguiça de ver até o final. Eu ficava sabe? 24 horas vendo os vídeos. Esse, era vídeo. Foi vários assuntos, mas a gente vai trazer assuntos mais específicos. Focados, menores tempos. E também relatos, então assim, é bom vocês assistir. Não esqueçam de curtir, dar força pra gente. A gente vai Isso. deixar os nossos arrobas, Instagram, tudo. Segue lá o nosso Instagram. tudo. Pra quem não ativou lá o sininho do YouTube, se inscreveu no nosso canal, dá essa força pra gente, porque isso motiva a gente a continuar a trabalhar, né? Exatamente. E vamos lá curtir e seguir a gente também no Instagram. Isso aí. Um beijo, tchau, até a Até próxima. a próxima!